Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Já temos aqui alguns alunos, né? E, e sabadão é dia letivo, né, pessoal? Então a gente tem que estar aqui junto com vocês também, tá? Essa é a primeira vez que a gente tem aí Opa, também o Mike Joy. Eu não sei se o Mike Joy foi meu aluno no presencial. Eu não lembro se você foi meu aluno, mas tinha um nome desse. Ah, tá. Você desistiu da disciplina? Eu nem lembro. Fechamento do Entrou a diário lá, não sei se. pandemia, Oi? entrou a pandemia na nossa turma. Ah, tá. Foi cancelado. Tá certo. Não, tranquilo. Beleza, então, pessoal. Então, estamos aqui novamente, tá? Graças a Deus, a gente volta, né, a ministrar disciplina aí para vocês. Do mesmo modo, se não me engano, acho que a Maria era minha aluna o semestre passado, né, Maria? É isso? Eu comecei a assistir, mas não terminei. Ah, tá. Eu lembro que tinha uma Maria lá, não lembrava exatamente o sobrenome, tá? Pessoal, então, basicamente, a nossa aula inicia hoje, do nosso sábado, né? Todos os sábados, a gente sabe que é um dia aí de festividade, da família, de sair, né? Das pessoas curtir um pouco o sábado, principalmente agora com a família, principalmente que está diminuindo aí esses casos de Covid, né? A gente se cuidar, não sei se vocês já se vacinaram, acredito que a primeira dose, né? Acho que quase todos aí já tomaram a primeira dose. A gente toma na semana que vem a segunda dose e a gente já espera que o ano que vem a gente volte presencial, tá? Que tudo dê certo aí, vamos pedir a Deus, tá? Por quê? Porque a gente gosta de trabalhar o presencial com vocês, tá? O online é bom? É muito bom, pessoal, só que existe esses contratempos, tá? No caso, a gente tá de internet, pode cair, travar, né? Hoje de manhã mesmo eu ia colocar uma lista de exercício e basicamente travou o computador, tive que levar para arrumar, porque é muito arquivo, né? Então a gente trabalha aí com várias disciplinas, então ocorre questão também da internet não funcionar exatamente como a gente queria, mas a gente vai estar aqui, tem o grupo, se algum de vocês não tiver no grupo, entra lá no grupo, pessoal, para a gente comunicar de uma forma mais rápida, tá? Mas sempre tem aí o e-mail institucional do Cigar, que vocês podem mandar também a questão. O WhatsApp é mais rápido, né? A gente conversar, mandar recado e tal. E a gente espera que vocês estejam também, né, acompanhando aí se não me engano, acho que só tem 5 alunos, tá? E vocês são 9, tá? São 9 alunos dessa disciplina, se não me engano. Então, se vocês conhecerem algum colega ou outro, pede para entrar no grupo, para a gente se comunicar um pouco mais rápido aí, tá bom? Quero agradecer vocês, tá? E que fique com a gente, é uma disciplina bem bacana, tá, pessoal? Mesmo ritmo do semestre passado. Vocês sabem que a nossa aula é das 7 às 11 da noite. Jamais a gente vai até às 11 da noite, tá? Eu sempre trabalho aí com 2 horas de teoria e 2 horas vocês vão fazer atividades e vão me entregar, tá? A gente vai definir ainda, pessoal, se vocês vão me entregar ainda hoje, tá? O semestre passado, como a gente tinha uma aula na quinta, o pessoal entregava na sexta, tá? Se vocês quiserem, a gente pode colocar para entregar amanhã também. Mas domingão, né? Família, descansar, né? Então aí eu posso ver depois com vocês se vocês preferem entregar hoje, quem sabe, vocês vão ter 2 horas da nossa aula para fazer essas atividades e postar no portal Cigar, tá? Caso vocês decidam entregar amanhã, apesar que amanhã não é letivo, mas aí a gente define essa questão da atividade, tá? Mas a nossa aula vai aí até 8h30, 8h40, e aí depois eu já libero a atividade para vocês. Na verdade, a atividade é 9 horas que é liberada, tá, pessoal? Porque das 9 às 11 sempre eu passo a atividade para vocês fazerem. Isso valia para o presencial. Então, pode ser que, dependendo aí a gente terminar a aula antes, a gente libera antes das 9 para vocês começarem a desenvolver, tá? Aí, justamente, por quê, pessoal? Porque a gente tem aula ao sábado só. Então, basicamente, vai ser 10, 11 atividades. Então, essas atividades vai variar de 0 a 9 a 1 ponto, tá? Toda atividade de sábado que vocês fizerem entregarem, ela vale até 1 ponto. Não é que todos ganhem 1 ponto. Se tiver correto, você ganha 1 ponto, 0,9, 0,8. E a gente vai mostrar agora no plano de ensino aqui para vocês, tá? Vamos passar o plano de curso, como vai ser a metodologia, avaliação, as provas, tá? Só vou fechar a câmera porque sempre dá uma travadinha aqui, uma pesada, né? Vamos compartilhar com vocês o plano de curso e aí a gente já começa já definir algumas coisas aí da nossa disciplina, tá?
Mas para quem fez aí, basicamente a Maria fez aí, eu acho que pela correria, pelo tempo, né, ela acabou desistindo, mas ela viu aí já o início, como que funciona, né, as nossas aulas, não é um conteúdo difícil, porque eu sempre falo para o aluno de sistema de informação, pessoal, que a gente não quer que vocês saiam daqui contadores, tá, mas que vocês tenham noções, tá, e quem fez a disciplina viu que é uma disciplina bem bacana, tá? Existem alguns exercícios que é considerado chato, mas é o que nós temos que passar para vocês, tá? Pelo plano de curso. Mas aí no decorrer a gente vai conversando, dialogando sobre essas questões, tá? Então, basicamente está aí na tela de vocês, tá? Lembrando que a aula está sendo gravada, posteriormente eu vou estar postando lá no SIGA, para quem não acompanhar, estar assistindo posteriormente, tá? Pode ser que algum aluno esteja trabalhando hoje, né? Aí vai de cada um também, tá, pessoal? Eu espero que o aluno participe ao vivo com a gente, tira esse tempinho, a gente não vai até às 11 horas, mas venha, tira dúvida, faça as atividades, porque é uma matéria que a gente faz aí bem tranquila mesmo para todos ser aprovado, não ter nenhum problema aí na aprovação, tá? Então, essa disciplina é contabilidade de custo, 60 horas, tá? Então, sobre a questão aí da ementa, a gente vai falar sobre os princípios, terminologia, sobre a contabilidade, conceitos, objetivos, vamos falar um pouquinho da contabilidade gerencial, demonstrações, vamos falar um pouquinho da questão do custeio, setorização, né, etapas da implantação do sistema de custo, aí vem aí a questão dos custos por processo geral, tá, na questão dos exercícios, vocês vão ver que é uma coisa bem bacana, tá. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos Ferreira de Souza, tá, se não me engano, essa já é a 4ª vez que eu ministro essa disciplina para o pessoal de SI, tá, antes, se não me engano, era o professor Vander, tá, e aí ele foi para outra disciplina de manhã lá na Unemate do Imperial. E aí eu fiquei com essa disciplina, tá? Então nós vamos ter essas aulas síncronas, tá? Todos os sábados, como caiu aí no horário, justamente pelo Google Meet. E aí a gente vai ter os materiais que eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? Não disponibilizei ainda, pessoal, porque deu problema no computador e nessa correria, né? A gente acabou não tendo um tempo aí suficiente, mandei para o conserto e a gente só tem uma ferramenta de trabalho. Eu tinha outra, mas eu estou utilizando mais essa. Mas acontece com computadores novos também, né? Esse é novo, esse aqui não tem um ano ainda, mas de acordo com os conteúdos aí que a gente coloca, né, que grava, dá esses probleminha. E olha que esse é o Core i5, tá? Então, só para vocês terem ideia, não é o Core i3 ou é aquele computador um pouco mais barato, a gente comprou um pouquinho mais caro para dar esse embasamento aí das nossas aulas também, tá? Pessoal, sobre o procedimento de avaliação, para quem fez, já tem aí basicamente noção. Então, nós vamos ter 3 provas, tá? E as atividades. As atividades, pessoal, começa hoje. Então, vocês vão fazer, como eu falei anteriormente, vocês vão ter uma nota de 0,9 a 1 ponto. Quem sabe a gente dá um ponto extra para vocês aí, né? Se não me engano, são 11 aulas, tá? Que a gente vai ter. Então, cada aula vai ter atividade. Então, somando lá, vai dar uma média dessas notas, e aí nós vamos ter 2 provas, cada uma valendo 5 pontos, e a última valendo 10, tá? Então, eu tenho 10 da atividades, 5 de uma prova, mais 5 de outra, mais fecha mais um 10, e a última vale 10, e aí a gente tem os 30 pontos, tá? Então, são avaliações objetivas, vocês não vão desenvolver exercício, só apenas vai responder lá, marcar alternativa, como que já é de costume, a gente não passa para desenvolver porque não dá tempo, tá? E ainda tem aquele problema do SIGA ainda de atualização, cair, né? E essas provas, pessoal, basicamente, elas têm 2 tentativas, tá? Tem 2 tentativas, então se você tirou um exemplo, né, que o SIGA, ele dá um percentual de acertos, ele não dá nota. Tirou 80%, primeira prova vai valer 5, então você tirou 4. Ah, eu quero fazer uma nova tentativa. Se você tirou menos do que isso, 60% no caso de acertos, né, vai considerar a nota maior, tá? O percentual maior. Então, vocês podem ficar à vontade. Tem aluno que só faz uma vez, tá? Tira lá 80%, 85%, 90%, tem uns que tira 100% de acerto, que aí é 5, né? Tira 5 na prova, nem faz mais, tá? Mas a gente sempre tem problema, questão do sistema. O que eu alerto os alunos? Pessoal, dia de prova, tá? Tenta fazer no computador. Eu sei que alguns alunos assistem no celular a aula, né? Tenta fazer atividade pelo celular, que é um pouco difícil, mas principalmente nas avaliações, tenta fazer pelo computador,
né? Porque vocês vão ter uma maior agilidade para fazer a resolução, né? Ou a resposta aí dessas questões objetivas, tá? Então, faça pelo computador, se programe lá, ó. Eu não tenho computador. Se tiver como ir numa lan house, em algum outro lugar, né, num amigo para fazer essa prova, vai ter agilidade e vai ter tranquilidade para fazer, tá bom? Então, já foi definida a questão do exame final, 4 de dezembro, tá? Vai ser o exame, e basicamente nós temos aqui o cronograma de aula. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução da disciplina, estamos falando do plano de curso, vamos falar um pouquinho da contextualização, definições, tá? E atividades a serem desenvolvidas referente a essa aula, tá? Essas 2 horas, vamos dizer aí, início de aula, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre as terminologias, fundamento da contabilidade, aí depois vocês vão ter atividades também, e assim por diante. A nossa primeira prova já está aí agendada para o dia 25/9, tá, pessoal? Então, primeira avaliação. Então, vão ser 20 questões, tá? 20 questões objetivas, é bem mais rápido, tá? A segunda é 20 questões também, rápido para fazer. A última, pessoal, ela gasta um pouco mais de tempo. Por quê? Porque são 40 questões objetivas em 1 hora para você fazer. Os alunos fazem meia hora, 40 minutos. Isso é o tempo que faz, porque às vezes ele vai ler, vai reler, vai procurar, pesquisar. Dá tempo para fazer, tá, pessoal? A última prova sempre é mais pesada, mas dá para fazer. Fique tranquilo, tá? Por quê? Porque alguns conteúdos que a gente cobra um pouco a mais, porque é de 0 a 10. As outras 2 primeiras é de 0 a 5, então 20 questões aí objetivas, tá? Fique tranquilo, faça as atividades, faça a prova, tira uma nota boa, porque a gente não tem o intuito de reprovar vocês, tá? Então, desenvolva essas atividades, principalmente que a gente vai passar aí no decorrer das nossas aulas, tá? Como funcionam as provas, pessoal? Eu libero sempre às 5 da manhã, tá? Eu trabalho de manhã à tarde, só tenho tempo à noite. Você faz à noite. Se você trabalhar à tarde e à noite, pessoal, faz de manhã, tá? Por quê? Porque vocês sabem que o sistema tem instabilidade à noite. Às vezes cai, dá problema, né? Então, faça o quanto antes. Então, vocês vão ter 2 tentativas dessa avaliação para fazer, tá? Referências, pessoal, a gente tem aí do Warngren, né? Temos aí contabilidade de custo, temos aí informática aplicada às áreas de contabilidade, administração e economia. Temos do Marion, tá? Contabilidade básica. Vocês podem ver aqui, pessoal, que vocês podem acessar, principalmente contabilidade básica, pela biblioteca da Unemat, tá? Esses outros aqui não se tem, eu não consegui. Então, vocês podem pesquisar na internet. Coloquei aqui um link, eu não sei se eles já liberaram o e-book, alguma coisa assim, mas tem alguns livros para comprar. Se o aluno quiser, fique à vontade, tá? Eu vou disponibilizar esse livro aqui, ó, do Bastout, que é contabilidade básica, bem bacana, é o que a gente trabalha nas nossas aulas, eu vou disponibilizar no portal para vocês. Quero ver se eu publico ainda, coloco ainda hoje, né, para vocês fazerem atividade. Esse do OSNI vocês podem baixar ele, é fácil, ó, tá aqui o link. Tem contabilidade gerencial também, gestão de viabilidade econômica e financeira, mas o que mais eu vou utilizar vai ser esse aqui, vai ser do OSNI e também algumas coisas aqui do Warngren, né, e do Marion, tá bom? Mas são conteúdos aí bem tranquilos de se trabalhar, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Pergunta, fica à vontade aí para vocês perguntar sobre o plano de curso. Se não tiver, a gente já começa a nossa primeira aula, tá? Deixa eu ver aqui, beleza, estamos com 5 alunos, basicamente é os que estão lá no grupo, né, de WhatsApp. Então, se vocês conhecerem mais alguém aí, pede para entrar no grupo e não perder aí as nossas aulas, tá? Então, deixa eu parar a apresentação, vamos lá para a primeira aula, e daí a gente já começa a desenvolver aí a atividade hoje, tá? Eu acredito que o semestre passado vocês tinham aula, né? Vocês tinham aula aos sábados também, né? Não sei se o professor ia até às 11 horas. Isso vai de cada um, mas eu deixo ali aquele tempo para o aluno realmente fazer, né, as atividades dentro do nosso horário. Por quê? Porque esse era um método que eu tinha presencial para ajudar o aluno, né? E basicamente, pessoal, caso vocês perguntarem e eu demorar, né, responder, posteriormente eu vou estar respondendo, tá? Aí a gente vai definir no final aí se essa atividade vai ser liberada até amanhã ou vocês ainda me entregam hoje, tá ok? Tranquilo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a primeira aula aqui. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a contabilidade, né, o início, né, como surgiu, por quê? Sempre tem um porquê, né, da onde que surgiu a contabilidade. É o que nós vamos saber agora, basicamente, da nossa aula, tá? Eu até
Eu até tinha alterado aqui e não salvou. Meu computador tinha dado problema, pessoal, e aí eu não... Deixa eu só alterar aqui. Deixa eu alterar aqui, de boa, tá? Isso aqui não vai mudar o conteúdo, não. É só o semestre mesmo, que a gente utilizou aí o conteúdo do semestre passado, que é o mesmo, a mesma disciplina, ok? Bom, deixa eu só ver aqui. Beleza, é isso mesmo. Então, vamos só aumentar a tela aqui. E as dúvidas que vocês tiverem, porventura, vocês podem estar nos perguntando, tá? Pessoal, então a gente vai começar a introdução à contabilidade básica, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a contabilidade. O que é isso, né? O que é a contabilidade? Para que serve, né? Eu vou utilizar, né? Eu me formando em sistema de informação, vou utilizar a contabilidade? Vou poder trabalhar SI com contabilidade? Vai, tá, pessoal? Então, basicamente, vocês vão ver que a contabilidade está presente aí, mesmo a gente não trabalhando diretamente com a contabilidade. Ser um trabalhador, um servidor, um colaborador da contabilidade, tá? Pessoal, então a contabilidade, ela constitui um dos conhecimentos mais antigos que a gente tem, tá? Por que surgiu? Tá? Surgiu da necessidade de controle de posses e riquezas, ou seja, o patrimônio. Então, a partir daí começou o quê? A contabilidade em ação, né? A gente tem aí esse é um dos conhecimentos mais antigos, se tem notícia, por quê? Porque é através dos antepassados, se vocês pegarem aí uma bibliografia, vai ver que existia a contabilidade, mas de um modo diferente do dia de hoje. Né? Hoje a gente está tudo mais informatizado, a gente tem outros tipos de sistemas, né, adequado, mas antigamente não, né? Era da forma aí da época que se tinha basicamente o controle. Então a hipótese de que a contabilidade ela tem surgido mesmo antes da escrita, né, dada aí a sua importância para o homem, que a gente pode dizer que a contabilidade está presente em todos os lugares. E isso é muito importante para vocês, né, pessoal? Para vocês e basicamente para a empresa de vocês posteriormente, tá? Porque a gente fala pessoa física e pessoa jurídica, tá? Então a importância desse ramo que a gente fala é para o progresso dos negócios. Então hoje você pode fazer uma empresa crescer ou uma empresa quebrar de acordo com os conceitos e a utilização da contabilidade, tá? Então, hoje a gente não pode imaginar uma entidade pública ou privada sem a contabilidade, né? Ou seja, detentora de um patrimônio ali, desprovida de contabilidade. Então, através das técnicas que a gente fala da contabilidade, é possível a gente ter esse controle, né? Quanto a entidade tem tanto um exemplo para receber, para pagar, né? Um exemplo que eu falo muito sobre essa questão de vocês que trabalham, vocês têm aí uma remuneração no final do mês, né? Tem a remuneração, então vocês têm um ganho. Posteriormente, vocês têm contas a pagar, então vocês têm o controle, né? Alguns têm controle aí do que recebe, né? O que tem para pagar. Às vezes alguém gasta mais do que recebe, né? Isso é muito comum, mas se tem a contabilidade em si, tá? Então, é para a gente saber o valor dos bens, todas as variações ocorridas nos elementos que a gente fala de componente do patrimônio, né? Se eu perguntar para vocês o que é o patrimônio de vocês, né? O que se pode deduzir por patrimônio? Alguém tem noção? Já ouviu falar essa palavra? O que é o patrimônio de uma pessoa? O que vocês me dizem, pessoal? O que é o patrimônio, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar nesse... É o que possui de bens, ou Mike? Só bens? Às vezes a gente tem uma interpretação errada de patrimônio, tá? Para vocês que estão aí acompanhando agora, né, começando essa disciplina, pessoal, quando a gente fala patrimônio, vocês vão ver que vai englobar bens, igual o Mike falou, direitos e obrigações, tá? Então, quando alguém perguntar qual que é o seu patrimônio, você tem que falar os seus bens, casa, carro, moto, né? E também é algo que está em nome de uma pessoa, é geral, tá? Vocês vão ver mais para frente como que a gente define essa questão de contabilidade no caso de patrimônio, tá? Então entra bens, direitos, os direitos é o que você vendeu para alguém que você tem direito a receber, e obrigação é o que você comprou algo a prazo que você tem a pagar, tá? Então isso aí a gente vai ver bem detalhado aí para vocês entenderem dessa questão aí do patrimônio, tá? A contabilidade, pessoal, falando dos conceitos, é uma ciência social, então não é uma ciência exata, tá? Por que a gente fala que é uma ciência social? Porque merece interpretação para tomada de decisão, diferente de uma ciência exata, né? Ciência exata igual a matemática, igual a engenharia, né? Tem uma conta ali que o resultado é aquele e não muda, né?
Agora, a contabilidade não. A contabilidade ela é uma ciência social. Através das informações que você tem, você pode tomar uma decisão A ou B, tá? Então, através dessa execução dos serviços técnicos, você vai controlar, vai organizar, vai estudar, vai avaliar o seu patrimônio geral, tá? Então, um dos objetivos da contabilidade é gerar essas informações para tomada de decisão. Por isso que eu falo, vocês que ainda não têm o hábito de fazer o orçamento, né, você colocar aí na ponta da caneta tudo que você tem de gasto, né, você tem de despesa do mês, isso, pessoal, às vezes acaba gerando aí problemas futuros, principalmente por falta de caixa, né? E isso é importante. Eu não utilizo um aplicativo. Hoje existe muitas pessoas que têm aplicativo, né? Que faz lá o apagar, a receber, a data que tem que pagar e o celular informa. Você pode pegar um papel e um caderno e anotar. Isso é fundamental para que você não tenha aí uma situação aí difícil posteriormente, tá, pessoal? Então, compete à contabilidade registrar todos os atos e fatos e produzir informação para que possibilita o administrador ou o gestor planejar e controlar essas ações de uma forma geral. Para quê? Para traçar os objetivos da entidade, tá? Tomar uma decisão. Pode abrir uma filial, né? Pode fechar uma filial, enfim, a contabilidade traz todas essas informações. Então, todas as empresas que a gente fala, seja pessoa física ou jurídica, elas têm uma finalidade, então ela nasce com a finalidade. Qual que é a finalidade? Resultado financeiro, né? Então, todas as empresas é o lucro. Hoje, se você for ver, a maioria é o lucro. Por que eu falo maioria? Porque tem algumas que têm outros pensamentos, tá? Outras buscam resultados sociais, né? Outras buscam expansão, mas no final tem que atingir um objetivo ali já definido. Então, a contabilidade ela é indispensável. Para quê? Para que a empresa realize ali os seus negócios, né? As suas movimentações, com, por exemplo, aí, os órgãos governamentais, para quem, não sei se vocês trabalham em empresa que participou de licitação, né? Contratos de licitação, principalmente para o governo, eles pedem balanço, pedem DRE, né? Pede o faturamento. Isso tudo envolve a contabilidade, tá? Principalmente os bancos. Os bancos, quando você vai pedir um empréstimo, o que ele pede? Qual que é a demonstração? Balanço, DRE, tá? Por quê, pessoal? Justamente para ver se a empresa tem a capacidade de pagar ou não. Então, através do balanço e a DRE, eu posso fazer uma análise e verificar se aquela empresa ela está correndo o risco de fechar as portas ou ela tem uma situação boa para quitar suas dívidas, tá? Então, através do balanço DRE, eu consigo visualizar essa questão. Então, por isso que os bancos pedem muito isso, tá? Então, para quem tem empresa ou para quem vai ter empresa, quando for lá no banco pedir empréstimo, eles vão pedir o balanço e a DRE da empresa de vocês, para fazer essa análise, tá? Então, pessoal, é nesse aspecto que a gente fala que a contabilidade se apresenta como um grande pilar na veracidade da informação. Então, tem que ser o quê? Informação concreta, verídica, certa, tá? Então, vocês nunca misturam as contas de vocês particulares com a empresa. E isso dá muito problema. A gente sabe que tem empresas que às vezes acaba fechando as portas, dando problema de caixa por causa disso. Eu já vi muitas empresas fazer isso, tá? Às vezes pegar um dinheiro do caixa da empresa e gastar com coisa particular. Tá? A gente sabe que você tem que ter o prolabore, você tem que ter o seu salário, justamente para não ter esses problemas, tá ok? Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Bom, pessoal, então nos últimos anos, o Sebrae ele fez uma pesquisa. O que é o Sebrae? O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tá? E o Sebrae ele fez uma pesquisa e detectou um índice grande de mortalidade, ou seja, fechamento das empresas, no primeiro ano de vida ali, né? 12 meses, antes desses 12 meses, a empresa acabava fechando suas portas. Mais recente, a pesquisa apontou que cerca de 48% dos negócios são fechados antes de completar esses 12 meses de funcionamento. Por quê? A principal causa, pessoal, dessa mortalidade foi a falta de planejamento, né? O controle dos negócios. Então, a falta da contabilidade. Por isso que eu falo, tudo que vocês forem fazer, coloca na ponta da caneta. E isso é importante, pessoal, é um controle. Por isso que a gente fala aqui da contabilidade. Ela está presente nos diversos tipos de empresa e também nos diversos tipos de pessoas, tanto física ou jurídica, tá? Dentro desse patamar, quais são os usuários da contabilidade? Então, a gente colocou aqui, ó, sócios, fornecedores, empregados, investidores, comunidade, né? Os clientes, bancos, concorrentes e também o governo, tá? Então, só para vocês terem ideia, todos esses são os usuários da contabilidade. E às vezes a gente nem se dá conta, né, que a gente tem uma contabilidade ali arruinada por algum fator e às vezes a gente acaba não pedindo ajuda, né?
não pedindo aí uma força para quem conhece. Por isso que eu falo, quando eu precisar de um profissional de sistema de informação, eu vou procurar vocês. Agora, quando vocês forem montar a empresa de vocês, tirarem dúvida, questionar, né, sobre essa questão de impostos, é você procurar o contabilista, tá? O contador, que ele vai saber, é o profissional. É igual quando a gente está doente, né? Quando a gente está doente com alguma enfermidade, quem que a gente procura? O médico, né? Que aí ele vai passar um remédio, vai verificar. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Geralmente, pessoal, nós temos aí duas classificações de usuários. Os internos, aqueles internos são as pessoas internas da entidade, lá dentro da empresa, tá? Como é o caso do gerente e do diretor, que ele vai ter acesso a todas as informações. E usa a contabilidade para quê? Para ajudar o processo, né? No processo de tomada de decisão. Então, entre as diferentes situações em que é possível utilizar a contabilidade, nós podemos citar a situação no qual o administrador ele estuda uma viabilidade de uma abertura de uma filial. Então, através daquelas informações, como eu falei para vocês, ele tem essa possibilidade de abrir uma empresa ou não, tá? Então, por meio da mensuração do resultado, ou seja, do controle, né, será possível determinar o fechamento ou não de uma filial, ou abrir outra, tá? Então, geralmente, essas informações ficam com as pessoas internas. Temos os externos. Quem que é os externos? São aquelas pessoas que utilizam as informações para o processo decisório. Um exemplo, eu não sei se alguns de vocês têm um interesse, ou já tem algum conhecido, ou já participou de compra de ações em bolsa de valores, tá? Pessoal, é o que está em alta, tá? Eu tenho um amigo meu que ele é contador e é um japonês, um cara muito inteligente mesmo. Ele está vivendo disso, comprando e vendendo ações. Ele fez curso, tá? Ele fez um curso, porque não é simplesmente a gente ir lá e comprar e vender ações. Existe um curso, existe uma rotina que você tem que aprender. E hoje, pessoal, só para vocês terem ideia, ele trabalhava no Pará dando consultoria. Ele ganhava uns 7 mil reais por mês. E ele entrou nessa questão com as informações da contabilidade das empresas, que tinha lá as suas ações na Bolsa de Valores, e ele começou a se interessar, fazer curso. Apesar que no início os cursos é muito caro, tá, pessoal? Uns 4 mil reais para você ter ali uma noção. Existe mais barato? Existe. Mas esses cursos mais aperfeiçoados para você compreender, porque as pessoas só ganham dinheiro ensinando isso mesmo, tá? Ele começou a verificar as informações das empresas. E hoje, ele tira aí, em média, 500 reais por dia, tá? Comprando e vendendo ações. Ele tem a previsão aí de aumentar o capital dele para aumentar um pouquinho esse faturamento. Então, só para vocês terem ideia, né? A gente sabe que as bolsas de valores é de segunda a sexta, então ele tá tirando seus 10 contos trabalhando em casa, tá? Então, toda vez que eu chego lá, ele tá lá no computador. Às vezes ele vem com o notebook dele para conversar comigo, que ele tem que ver ali o ponto que ele compra ou vende ações, tá? Então, é importante a gente ter essa noção, tá? Hoje, é igual a gente fala, né? Você tem que ter ideias, você tem que ter ali um meio para que você possa crescer. Então, existe essas questões. Eu tenho um colega meu, que ele é administrador de empresas, e ele está nessa também. Eu conversando com ele, ele falou, Marcos, eu estou gastando uma grana, fazendo um investimento grande para aprender mais sobre isso, né? Ele falou assim, não me importa ter concorrente, porque quanto mais concorrente, mais é a possibilidade da gente ganhar, tá? Porque daí você compra ação, vende ação, e isso é o que a gente fala. Como que funciona, pessoal, essas informações para as pessoas externas? São aquelas informações, não sei se vocês já viram, tiveram curiosidade, o Bradesco, um exemplo, Natura, Coca-Cola, Petrobras. Se vocês entrar lá no site, vocês vão ter demonstrações contábeis. Através dali, você faz uma análise, né? Se a empresa ela é lucrativa ou não, se ela está dando muito prejuízo. E aí, onde você faz uma análise com essas informações e acompanha, basicamente, aí a mesma na Bolsa de Valores. Se você tem interesse de comprar e vender ações, tá? Temos aí as análises internas. Então, a análise interna ela é feita pelos internos, usuários internos, como a gente já falou, tá? Que vai ter ali, basicamente, os analistas dentro da empresa. Então, esses analistas ele não vai encontrar dificuldade para coletar esses dados, por quê? Porque vai estar à disposição dele, inclusive o acesso aos controles internos, tá? Então, por isso que a gente fala, análise interna é dentro da empresa, é a chamada mais completa. Já a externa é aquela efetuada fora da entidade, tá? Que seria o objeto da análise. Então, o seu objetivo é informar os interessados acerca de uma situação econômica. Então, quando eu tenho essas informações da análise externa, como eu falei para vocês, se vocês tiverem interesse, é só vocês entrar no site, faz uma análise, e aí vocês podem verificar qual que é a empresa mais vantajosa para fazer aí a compra
das ações, tá? Então, é efetuada pelo profissional externo, como eu falei, normalmente pertencente aí às entidades interessadas na análise, tá? Então, basicamente, aí o analista vai ter em mão ali aquelas demonstrações financeiras, que a gente pode dizer que é o balanço, DRE, DVA, tá? Fluxo de caixa, demonstrativo fluxo de caixa, entre outras demonstrações, tá? Bom, então, pessoal, dentro desse contexto que a gente fala para vocês, o campo de aplicação da contabilidade ele vai abranger todas as pessoas. Então, a gente fala física, jurídica, empresa pública, privada, tá? E empresas sem finalidade lucrativa também. Então, todos vão ser ali responsáveis na gestão do patrimônio, tá? No aprendizado, nas técnicas, na visão do registro, gestão, controle. Então, toda a legislação vigente, tá? Resumindo de uma forma geral, a contabilidade é de interesse a todas as pessoas. Não importa se é jurídica, física, como eu falei, basicamente tem aí a questão do tipo de tributação, se é uma empresa pequena, né? Hoje nós temos aí o microempreendedor individual, que você pode entrar e iniciar com esse microempreendedor faturando até 81 mil por ano, tá? Pode emitir nota, então você vai pagar lá o ISS, o INSS. Se você entrar na classificação aí de compra de produtos, principalmente de peças, vocês podem englobar o ICMS. Então, vocês pagam R$ 1 de ICMS, aí tem o ISS, o INSS, basicamente tem aí um imposto menor, tá? Do que se você fosse trabalhar numa empresa, um exemplo, né? Empresa de pequeno porte, médio porte, lucro real presumido, e aí teria uma composição de um imposto maior. Mas para quem quer ser micro, tá? Eu acredito que vocês devem ter alguma classificação lá, trabalhar como autônomo e oferecer serviço até para órgão público, tá, pessoal? Então, faturamento até 81 mil reais, ok? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Vocês não estão dormindo, não, Tranquilo. Né? Ok aí? Tá tudo tranquilo, professor. Então tá, como eu falei para vocês, a nossa aula, para quem chegou atrasado aí, a nossa aula ela vai até aí umas 9 horas, estourando 9 horas, das 9 às 11 vocês fazem atividade, ou das 9 em diante, vamos dizer assim, né? Porque às 11 horas a gente não vai fechar a atividade para vocês entregar. Então, quando a gente encerrar a nossa aula, aí a gente verifica com vocês aí qual que é a data, o horário melhor que vocês querem, tá? Se vocês podem entregar domingo ou hoje, tanto faz. Aí a gente verifica essa questão aí, tá? Bom, dentro desse contexto, pessoal, todo que a gente fala um pouquinho da evolução histórica da contabilidade. Então, vocês viram que é muito importante, tá? Então, surgiu aí na função da necessidade do ser humano ter ali de controlar as posses e riquezas, tá? Isso aí é muito antigo mesmo, tá? Tão antiga quanto a própria humanidade, que a gente pode dizer. Então, existe aí aquela questão que eu falei para vocês, hipóteses, né? Que a contabilidade, ela surgiu mesmo antes da escrita, ok? Em termos históricos, registros indicam a ciência contábil praticamente surgiu no advento da civilização, tá? Lá com a sedentarização da humanidade, descoberta da capacidade do homem de armazenar bens, toda aquela coisa toda, começou aí as evidências históricas de registro. Então, teve aí, basicamente, as civilizações dos sumérios, babilônios, assírios, entre outros. Não é o caso que a gente vai ficar adivinhando isso aqui. Mas só para vocês terem ideia, lá dos tempos antigos, tinha-se já a contabilidade, tá? Já nos primeiros registros, a gente tem aí, da escrita aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, percebeu-se a existência de um primitivo, né? Controle de riqueza e posses na civilização suméria, tá? Então, sendo a escrita uma sucessão dos símbolos, significado, probabilidade de registro, e há quem defenda que os registros contábeis tenham ocorrido aí há mais de 6.000 anos atrás. Então, só para vocês terem ideia como é antigo, tá? Então, Antônio Lopes de Sá é um dos maiores escritores de contabilidade, e ele comenta, né, que os primeiros registros foram feitos em tábuas de argila, tá? Lá na Suméria. Então, para saber o movimento de um dia, os registros eram ali anotados na tábua, né? Maior surgindo aí a questão do livro diário. Então, tinha uma movimentação, se escrevia na tábua, e outra movimentação, e assim por diante, teria uma tábua maior, né? Uma chamada tábua maior, surgindo aí a questão do livro diário, tá? Então, admite-se que os sumérios e babilônios, os autores do sistema débito e crédito, depois a gente vai falar mais para o final, o que seria isso? É o que vocês vão fazer, tá, pessoal? Vocês vão aprender um exercício bem simples, bem bacana. Vai ter dúvida? Vai. A gente está aqui para auxiliar vocês, mas vocês vão fazer débito e crédito. Por quê? Porque na contabilidade é assim, toda origem de recurso vai ter uma aplicação,
tá? Então, se teve uma origem, é um crédito. Se teve uma aplicação, é um débito, tá ok? Podemos aí resumir a evolução da ciência contábil na contabilidade do mundo antigo, que isso aqui iniciou lá na civilização do homem, tá? Que vai até 1202 da era cristã. E depois contabilidade do mundo medieval, que aí teve um período do 1202 da era cristã até 1494. Por aí nós tivemos a contabilidade do mundo moderno, né? Do período que vai de 1494 até 1840, tá? Com o aparecimento aí da publicação aí de uma obra na Áustria, tá? Que não é o grande aqui a gente ficar falando. Depois tivemos a contabilidade do mundo científico, que aí o período vai de 1840 e continua até nos dias de hoje, tá? O chamado mundo científico. E aí nós tivemos, em 1840, o marco inicial da contabilidade como ciência social, tá? Quem que foi o pai da contabilidade? A gente sabe que sempre surgiu de alguém, alguém começou, é igual os filósofos, né? Tivemos Aristóteles, Sócrates, Platão, alguma coisa eles inventaram, algumas coisas eles perceberam que poderia colocar aí à disposição das outras pessoas. Na contabilidade não é diferente, pessoal. Então, o título do pai da contabilidade foi por um frei chamado Luca Pacioli, tá? Um frei italiano, lá em 1494, em Veneza, na Itália, tá? Que publicou aí uma obra, e aí basicamente foi uma apresentação do chamado método das partidas dobradas. Então, a contabilidade é isso, método das partidas dobradas. O que é isso que eu posso caracterizar? Débito e crédito, tá, pessoal? Então, o método das partidas dobradas é o chamado débito e crédito. Então, é o processo de registros contábeis que se consagrou aí por uma equação ou igualdade entre o débito e o crédito das contas. Vocês vão aprender depois como que funciona o balanço patrimonial de uma empresa, tá? Por que que o ativo e o passivo, o total do ativo e o total do passivo, ele é igual, tá? Por que que se iguala? Tem o mesmo resultado. Justamente isso. Se eu tenho uma origem, eu vou ter uma aplicação. Então, eu tenho um débito, eu tenho também um crédito, tá? Então, até hoje, nos dias de hoje, a gente não conseguiu identificar o autor exatamente das partidas dobradas. O frei italiano Luca Pacioli, ele foi basicamente considerado o pai da contabilidade, mas não foi ele que criou, tá, pessoal? Ele foi considerado o pai, mas não foi ele que criou, né? Hoje os autores, eles sempre falam, né? O método das partidas dobradas não se teve aí, basicamente, a identificação do mesmo. Então, é como a gente pegar um bonde andando, pular dentro e dizer, esse bonde é meu. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí ele foi aperfeiçoando o método das partidas dobradas e ele é considerado o pai da contabilidade, tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, essa é a primeira aula, falando um pouquinho aí da história. Então, a gente resumiu aqui para não ficar gastando muito tempo falando com esses fatos. É importante vocês saberem como que surgiu, da onde que surgiu. Então, é uma questão aí mais histórica mesmo, né? No início de tudo, a gente sempre fala para os alunos da onde que surgiu esse termo aí, contabilidade, que alguns não gostam, né? Tem outros que amam demais. Aí vai lá fazer contabilidade, né? Outros fazem economia, administração e assim por diante, tá? Então, vamos lá para a segunda aula. Deixa eu puxar aqui. Hoje, pessoal, basicamente nós vamos ter só 2 aulas, tá? No caso, assim, 2 aulas eu falo a questão do conteúdo. Então, a gente trouxe um pouquinho da parte histórica e definições da contabilidade. Posteriormente, aí a gente vai ter a atividade para vocês fazerem. Então, as nossas aulas, elas não são demoradas. Então, a gente trata um conteúdo mais resumido e aí, posteriormente, a gente passa a atividade para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar aqui as definições e aí, basicamente, a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Ainda tem um bom tempo, mas, basicamente, a gente trata aí alguns conteúdos de forma mais resumida e depois vocês vão fazer pesquisas, tá? Pesquisar alguns conteúdos e na próxima aula a gente trata aí sobre esse conteúdo a ser pesquisado, tá? Só mudar aqui também, para não esquecer. Eu tinha um professor que os slides dele era de 2005, pessoal. E ele sempre falava na aula, eu vou ter que trocar. E aí a gente acabava tendo aula com ele, em outras disciplinas, que ele não dava só uma aula, e os slides estavam lá o mesmo erro. Ele falava, eu tenho que mudar isso aqui. Mas ele trocava aqui, mas não salvava. Aí dava esse pequeno probleminha. Mas já mudar aqui.
Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho das definições de contabilidade, né? Começar aí dentro do termo de contabilidade, tá? O que isso se refere nos dias de hoje para as empresas, né? Pessoa física ou jurídica, tá? Então, nessa aula a gente vai começar a aprofundar mais nosso conhecimento partindo dos conceitos que são fundamentais para a gente entender um pouco melhor sobre o assunto, tá? Então, a gente vai trazer aí várias definições de mestres. Então, primeiro, é a ciência que vai estudar e praticar as funções da orientação, né? De orientação, controle, registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. De uma forma geral, é aquilo, né, que a gente fala, trazer relatórios para tomadas de decisão. Então, se a gente for hoje comparar um exemplo com o administrador, pessoal, o administrador de empresa, ele aprende um pouco da contabilidade, um pouquinho de cada coisa, mas o foco dele é tomada de decisão, né? E o contador, nada mais vai ser aquele que vai montar esses relatórios, vai colocar no papel e vai entregar aí pro gestor. Contador pode ser administrador? Pode ser, mas o administrador não pode ser contador. Existe essa diferença, né? Que eu fazendo, tá, esses relatórios, eu posso tomar uma decisão. Já o administrador, ele só toma decisão através desses relatórios. A não ser que ele faça, né? Ele faça, mas geralmente os administradores recebem já esses relatórios contábeis, ok? Então, a eficiência e exatidão desses registros contábeis são fundamentais para que a administração possa planejar as suas ações. Então, a contabilidade, entre outras funções, é um instrumento gerencial para tomada de decisão, por isso que é importante uma informação verídica, tá? Todas as movimentações, pessoal, que vocês têm, tem que estar registrado. Isso é muito importante para vocês não terem aí algumas particularidades indesejadas posteriormente, né? Um exemplo, eu compro tal coisa e não registro, e aí depois vem o cobrador. Então, na contabilidade é isso. Tudo que você adquire, tudo que você recebe, você faz o registro. Deve estar atualizado e emitir relatórios simples, tá? Claros e objetivos pro administrador. Então, sem os relatórios precisos e atualizados, não há uma possibilidade de se apresentar um planejamento sério e coerente, tá? Então, pessoal, temos aqui algumas definições, isso aqui é só para vocês verem que os mesmos chegam ao mesmo fator comum, né? Então, a contabilidade ela é uma ciência que permite, através dessas técnicas gerais, manter um controle permanente do patrimônio da empresa. Então, a contabilidade é a ciência que vai estudar e controlar todo o patrimônio geral da empresa, tá? Como um instrumento, né? Vai servir como um instrumento básico ali para tomada de decisão. E aqui nós temos outras, eu trouxe vários, temos aqui do Ribeiro, tá? Temos aqui do Osni e também temos aqui do professor Hilário e do Fabretti, tá? Então, algumas definições para vocês verem mais conceitual, ok? Algumas funções da contabilidade. Então, a contabilidade tem algumas funções. Para que serve? Né? Registrar os fatos administrativos, ou seja, a memória, ele vai armazenar, vai arquivar, tá? Então, isso aqui, basicamente, vocês... É aquilo que a gente fala, existe os atos e fatos administrativos, tá? Existe o fato que muda, existe o ato que não muda. Então, temos aí a demonstração e o controle das mutações patrimoniais. Aqui nada mais é do que aquilo, né, que a gente sempre fala, da questão de vocês comprarem algo, um prédio, um veículo, você vai ter que registrar. Quando você vende, também você vai ter que registrar a saída desse bem. Basicamente, pessoal, a gente fala, eu acredito que alguns de vocês fazem declaração de imposto de renda, é aquela mesma questão que vocês fazem no imposto de renda lá, né? Comprei um veículo, eu tenho que, né, registrar que eu comprei. Vendi, eu tenho que dar baixa, e assim por diante, tá? Servir como elemento de... Oi? Supostamente dar baixa. Não entendi. Às vezes não acontece, professor, das pessoas transferirem. Ah, não, sim, mas o certo é fazer, né, para que não te dê prejuízo e preocupação posteriormente. Exatamente, tem muita gente. Mas sabe qual que é as pessoas que não fazem? É aquelas que não procuram, às vezes, um profissional, tá? Por quê? Porque o contador, ele basicamente é o profissional adequado para fazer. Mas hoje muita gente faz, qualquer um faz, né? O meu irmão mesmo, meu irmão é formado em letras, ele faz a declaração dele, às vezes errando, cai na malha fina, ele é assim. Ele mora em outro bairro e às vezes a gente na correria a gente acaba, eu falei para ele, pergunta para mim, que daí eu te auxilio.
Mas acontece, tá? Acontece muito essa questão. E aí depois, é claro que não é sempre que vai dar problema, tá, pessoal? Mas o certo é a gente fazer o certo, né? A gente não sabe qual o momento, né? Igual você andar com um veículo com documento atrasado. Você não sabe o momento que os guardinhas ou a polícia vai parar, né? Então, o certo é você fazer o certo. Sempre procura um profissional. Isso é essencial. É que às vezes a gente quer economizar, né? Isso é muito comum. Já aconteceu várias questões sobre isso, Maria, e os demais, de pessoas não darem baixa, né? Fazerem de qualquer jeito a declaração, porque queria economizar, deu prejuízo muito grande, tá? Depois que cai na malha fina, aí tem uma sondagem sempre ali do cidadão, né? Não é direto? Não, mas vai ter uma sondagem ali posteriormente. Não é isso? Já aconteceu alguma coisa com você? Comigo não. Eu tava lembrando de uma história que eu vi essa semana, eu acho que no YouTube. Aham. Uma empresa que pagou o estagiário errado, tipo, era pagar, eu acho que 1.500, pagou 1 milhão e poucos. Aí ele só fez a devolução, tipo, ó, tá aqui o dinheiro, entendeu? Aí deu um tempo, ele saiu da empresa. Ele saiu da empresa e aí o governo falou, como você recebe tipo, 1 milhão e não declara? Aí deram uma multa, acho de 300 mil para ele. E Isso. até resolver tudo, que a empresa não tinha dado a devolução certo lá e tal, deu maior rolo. Exatamente. E isso acontece muito também, pessoal. Existe aquelas pessoas que são obrigadas a declarar imposto de renda, acima de 28 mil e poucos lá. Eu não tenho agora o certo valor, 28 mil e pouco. E às vezes tem gente que não declara, né? Eu tenho um amigo meu que ele ganhou 60 mil no ano. E aí eu fui fazer a declaração dele e tal, fechei e falei, ó, deu 4 mil de imposto. Ele pulou para trás. Ele falou assim, não, Marcos, Deus o livre, cria umas notas para mim aí. Eu falei, cara, não é bem assim. Não é você criar. Porque tem jeito que a gente ajusta, né? A gente tenta conseguir ali o máximo, mas tem coisas que não dá. Porque se você errar, você criar algo que não existe, vai te dar problema bem pior posteriormente. Aí ele falou, não, então tá bom, Marcos, deixa que eu vou resolver isso aqui. E aí ele acabou lá na cidade dele arrumando outro contador, que na verdade não é contador, é outro cara, falou, não, deixa comigo, cara, eu faço gerar só 50 reais de imposto desses 4 mil lá que seu colega passou. Beleza, gerou. E aí ele me ligou, mandou mensagem, falou, Marcos, ó, o cara conseguiu que eu pagasse só 50 reais de imposto. Eu falei, cara, eu não tô ficando louco, cara. Se eu errei alguma coisa aí, eu vou fazer outra coisa, porque eu não tô certo, né? E aí, depois eu passo o número dele, tá? E era um estudante, mas na verdade era um estudante de economia, não sei se era economia, alguma coisa. E aí eu falei, mas como, cara? Onde é que eu errei, né? A gente tem que ver o que a gente errou ali e assumir. A gente é assim, se eu errei, eu dou garantia. Não vai pagar nada e ainda eu te pago se precisar. Tá? Por quê? Porque o bom profissional é assim, tá? Você tem que fazer o seu serviço e dar garantia. E aí eu falei, cara, aí eu sentei ali, fiquei olhando, até falei para minha esposa, olha, tem algo errado aqui, não pode, cara, eu não errei, não é uma coisa. E aí eu fui ver que o cara criou notas, o cara inventou nota no sistema, tá? E gerou lá, deu mais ou menos uns 80 a 100 mil reais de nota, pessoal, só para vocês terem ideia. Aí eu falei, mas... Aí eu liguei para ele e falei, ô, você tem essas notas aqui? Não, o cara criou para mim. Falei, beleza, cara, então se você quiser fazer com ele, Tem uma eu... empresa em Sinop, que eu não vou falar qual, assim, sabe? Mas que deu uma louca ultimamente num posto, mas fica aí. Que criam as notas fiscais no nome da funcionária. Tipo assim, o cliente comprou uma película lá. E aí não quis fazer cadastro, não quis emissão, eles colocam o nome das funcionárias. Aham. Não, é que eu tô ouvindo a Maria aqui, ô Mike. Nossa, vazou aí, falando uma empresa aí de vender capinha. Uma empresa aí que algum... Tem várias, né? Tem várias. Quem sabe, sabe. Mas... Tem várias, né? Mas isso acontece muito, né? Pode falar, Thomas. Não, é que, na verdade, o senhor tá falando certo, né? A gente tem que fazer a coisa certa. Mas ninguém no Brasil, acho que, tá, não vou generalizar tanto, mas Sim. a maioria das pessoas não faz tudo correto. A gente não vai no mercado e pega a nota fiscal.
Isso né? é verdade. Então a gente não compra um negócio ali de R$ 10 e pede nota fiscal. Então, na verdade, ninguém faz tudo correto, né? Não, Muita isso coisa Mas às passa, não vezes tem até como. por desinformação também, né? é. Não, Tipo, mas por vamos exemplo, supor. eu tenho informação que deveria pegar, mas eu não pego nota no Ah, mercado. não, sim, mas vamos supor, eu tenho 21 anos, mas eu não sei por que que eu teria que pegar nota no mercado, tá ligado? Nunca me ensinaram isso, entendeu? Às vezes por desinformação também. Uhum. Verdade, isso aí, Mike, verdade. Não, o Thomas falou corretamente, nenhuma empresa, nem pessoa física e jurídica faz 100% correto. Mas eu digo assim, um exemplo dele, a esposa dele estava grávida, ela foi no médico, ele poderia pegar uma nota fiscal, entendeu? Ele foi no dentista, ele poderia pegar, ele estava fazendo um curso, ele poderia pegar uma nota que comprovava, e ele não pegou. E eu sempre alertei ele, pessoal, eu falei para ele, ó, você pega, porque depois vai usar na declaração. E às vezes não dá ouvido, né? E aí, só que também não é tanto valor assim. Por quê? Porque ele ganhou um valor absurdo, 60 mil, né? E 28 mil você já começa a pagar imposto. E aí eu falei para ele, liguei e falei para ele sobre essa questão. Falei, cara, o cara gerou essas notas para você aqui, mas você tem ela aí? Não. O cara só gerou para mim e falou que eu só vou pagar isso aqui. Falei, então, cara, ó, sinto muito, mas isso aqui vai dar um problema sério para você. Se você quiser fazer com ele, nesse tempo, pessoal, eu cobrei R$ 100 dele, num colega meu, R$ 100 para fazer. E a gente assume, basicamente como contador, a gente assume a responsabilidade. Deu errado, caiu na malha fina, eu vou lá na Receita para resolver esse problema para ele, do garantia. E esse cara cobrou R$ 300 para fazer essa marmelada com ele. R$ 300, pessoal. 3 vezes mais do que eu para fazer o errado e eu cobrando R$ 100 para fazer o certo. Então, assim, vai de cada um, né? E aí eu falei para ele, ó, falei, olha, infelizmente eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que vai te dar prejuízo. Professor, Né? Oi? desculpa interromper. A hora que Pode o senhor falar. termina. Tipo, eu tenho uma dúvida, eu não vou nem falar que, hipoteticamente, é minha mesmo. Uhum. Tipo assim, eu sempre trabalhei carteira assinada, né? Uhum. Então, tipo assim, dessa parte de boa, né? Questão de imposto e tal. Mas agora na pandemia, né? Eu não estava trabalhando carteira assinada para ninguém. E eu comecei a trabalhar, vamos, digamos assim, para mim mesmo, sabe? Uber? Quem dera, né? Uber ia estar de boa. Mas eu comecei a programar e fazer venda de código, né? Uhum. Resumidamente. Então, tipo assim, eu sei que eu tenho que declarar tudo que entrou e tal. No caso, o valor se passar também, eu tenho que abrir a MEI, né? Mas o que eu tenho que fazer, tipo assim, pra não correr risco de dar merda pra mim, né? Assim, falando direto, né? Você sabe que só um minutinho, Maria. Você sabe que o que o político faz, né, para não pegar ele roubando, né? O que ele faz? Lembra? Você vê um monte de gente com dinheiro na cueca, né? No paletó, pega Não, dinheiro então, vivo, né? e o meu, acho que nem isso tem como fazer, porque foi tudo, tipo, não foi dinheiro físico, sabe? Sim. Foi tudo no CPF mesmo. Então, o que eu tenho que fazer pra correr atrás? Pra eu, tipo, declarar? Seria só declarar ou eu teria que pagar alguma multa porque eu não declarei antes? Não, o único problema que dá na declaração é quando, um exemplo, você dá o seu nome, né, que está recebendo esse valor e a outra parte informa para a Receita que te pagou. Então existe o cruzamento de dados, chamado cruzamento de dados. Se o outro não te informou e no caso você não quer informar, não teria necessidade, entendeu? O que cai muito é essas informações de nota fiscal eletrônica, tá? Nota fiscal eletrônica, pagamento. Então, existe um cruzamento de dados. Alguém informa que você pagou. Um exemplo, esse meu colega, ele estava dando aula numa faculdade. E lá existe a questão da GFIP. Tinha da GFIP, folha de pagamento, do imposto de renda. Então, a empresa, ela informava que reteu um imposto de renda seu, que é o retido. Então, ela era como a empresa que era responsável para colocar esse dinheiro aí para o governo, disponibilizar para ele. Então, ela era retido. E aí, existe o somatório, tá? E aí, no final, a Receita vê que você recebeu um valor. E aí, depois ela vai ver por que você não declarou. Você entendeu? Então, existe essas questões aí que é o tal do, vamos dizer assim, que a gente trabalha
na contabilidade, em débito e crédito. Então, existe essa questão aí das Então, transações. eu acho que no caso seria igual o Rodrigo e meu pai falaram mesmo. Eu teria que abrir uma MEI para mim, porque, tipo assim, na teoria, né? Na teoria não, né? Na prática foi tudo, como se eu diria, prestação de serviço, né? Porque foi tudo Isso. recebimento direto. Pessoa física ou jurídica? Eu sou físico, né? Então eu teria que abrir uma MEI, né? Não, eu falo das pessoas que te pagou, era físico Não, ou tudo jurídico? físico, foi tudo assim, tipo, Não. Pix, Mercado Pago, tudo coisa do tipo, entendeu? Nem teria nota fiscal disso. Não, isso aí é bem pouquinho, mas interessaria você abrir uma microempreendedora, entendeu? Um MEI, que é bom para você. Então, mas eu digo assim, eu abrindo a MEI agora, para eu declarar tudo isso que passou nesse 1 ano que eu trabalhei, não teria problema? Não. Se a pessoa física ela não declarou que te pagou, eu acho que isso aí não vai, né, não vai te comprometer tanto, não. Coisa boa. Oi, Maria. Eu tenho uma dúvida. Diferente do Mike, eu abri um CNPJ, um MEI, né, no caso, mas eu não movimentei o MEI, tipo, não movimento. Eu pago lá as DAR, né, que tem lá, aquelas taxas, tudo, mas eu não movimento ele, entendeu? Tipo, eu tenho que declarar? Não, né? Na verdade, você tem uma declaração posteriormente no outro ano, tá? Se você não passou daqueles 28 mil, imposto de renda você não precisa declarar. Nem R$1, nem para dizer, tipo, tem R$1 aqui, Então, eu já abri várias microempresas individuais e eu sempre falo para as pessoas, emite nota. Por quê? Porque quando você for se aposentar, quando você for comprar seu carro com 30% de desconto que eles dão, né? Eles vão ver o seu faturamento. Eles falam, mas peraí, você abriu uma empresa só para pagar um imposto lá do INSS, a previdência menor? Não, agora você vai ter que pagar a diferença, porque você abriu uma empresa só para pagar menos. Pode ser que dê problema futuramente, tá? Eu já falei para alguns colegas meus e já faz 1 ano e meio que eles nunca tiraram uma nota também. E eu falei para eles, eu aviso 2, 3 vezes. Como que faz emissão de nota? Não tô entendendo. É prestação de serviço, não é? Sim, prestação de serviço. Você presta serviço de quê? De nada, eu só abri num surto coletivo que eu tive aí eu tô pagando. Aí ficou difícil, né? Porque não era para você abrir, então, a empresa. Aí eu abri e falei, vou trabalhar nisso, pronto, acabou, entendeu? E aí, no final, eu, tipo, enrolei, e aí, tipo, não tá, eu tô lá pagando, entendeu? Tem a taxa lá que forma e eu pago. Mas se fosse prestar serviço, você ia prestar serviço de quê? Peraí. Informática, manicure, cabeleireira. Coisas de Instagram. Então, aí você iria na prefeitura, ia pedir um login e senha que eles liberam para você e vocês começariam a emitir nota através dali, prestação de serviço, tá? É o que eu sempre faço por meu pai. Meu pai, ele é pedreiro. Então, na verdade, eu emito as notas para ele, eu controlo, eu sou o contador do meu pai, então ele não se preocupa com nada. Na hora que cai o dinheiro na conta dele, eu já vou lá e emito a nota e falo pro pai, pai, emiti tal nota, porque a gente tem que ter movimentação na sua empresa. Eu ainda não abri, tipo, uma conta PJ, eu tenho que abrir, né? Não, no caso seria bom, mas no caso dele ele também não, ele recebe pessoa física, até falei para ele, vai na caixa lá e abre uma conta da empresa. Mas não teria aquela necessidade não, tá? É bom, mas... Professor, por exemplo, assim, a minha movimentação de pessoa física, tipo, Thaís aqui, tem que declarar? Só se passar aquele valor ou não? Isso, se passar dos 28 mil, 500 e poucos lá, aí você tem que declarar imposto de renda, além da pessoa física, do MEI, que o MEI é no outro ano, entendeu? Mas o MEI, mesmo não tendo a movimentação até agora, eu tenho que declarar? Ela é entregue zerada, tá? Então, se já foi do ano passado e você não declarou agora, que ela lá para fevereiro, março. Tá. Então, se for do ano passado e não declarou agora, até teve várias microempresas individuais que a gente, no caso, tinha que verificar essa questão, que tinha muitas empresas que eles iam fechar, porque não tinha movimentação, entendeu? Então, basicamente, assim, a pessoa estava em débito também, não pagamento e tal, aquela coisa toda. Então, pensa assim, quando for abrir uma empresa, tem que ter movimentação, não só para pagar o INSS menor, que ele é metade do que você pagaria do DARF lá, né? Então, assim... carteira assinada, eu já pago INSS. Isso. Então, assim, é importante que vocês pensem nisso, tá? Porque toda empresa, se você abriu, ela tem que ter movimentação.
Não tem um porquê eu abrir. Se eu não tiver movimentação, não estou vendendo meu serviço, para que eu vou abrir? E tem muita gente abrindo justamente para isso, pagar menos INSS. E aí, no final, eles vão ser barrados, tá? Então, a gente estava lendo uma questão sobre isso. Por quê? Porque se você não emitiu nota, para que você abriu a empresa? Só para pagar menos em INSS? Então, posteriormente, pode ser que o governo cobre a diferença que você não pagou para se aposentar, tá? Porque você não movimentou a empresa. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar nisso, tá? É importante vocês verificarem essa questão, tá, pessoal? E emitir nota. Lembrando, toda empresa é assim, pessoal. Se vocês tiverem um gasto de R$1.000 e vocês têm que emitir nota, no mínimo ali de 1.100 ou R$1.000 para zerar, mas ninguém vai tirar uma nota, não vai ganhar nada, né? Então, coloque ali 1.200, 1.300. Isso acontecia muito quando eu trabalhava no escritório. Então, eu não sei se vocês lembram do Bom Marché. Bom Marché era ali na Praça Plínio Calegário, até o proprietário já faleceu, né? E aí acabou também ali e tal. E lá era assim, né? Se tinha a questão das despesas, e aí o pessoal não pedia nota e tal, e aí a gente só fazia uma verificação de que valor que eu poderia tirar para cobrir aquelas despesas. Então, pense nisso também, tá? Vocês têm despesa de R$800, no mínimo tira nota de R$1.000, tá ok? Isso é importante vocês terem esse controle também, que ninguém vai tirar nota, vamos dizer assim, de vendas e ter mais despesa. Peraí, o governo vai pensar, como que você está pagando suas contas? Está recebendo, está fazendo algum, né? Então é importante a gente verificar isso, tá? Mas continuando aqui, pessoal, para a gente terminar, tá? E aí a gente conversa um pouco mais, já estou terminando aqui. Para que serve a contabilidade, pessoal? Como elemento de prova em juízo ou tribunal, também, tá? Fornecer elementos para os acionistas ou sócios, examinar as contas da diretoria, demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação. Alguém sabe o que é fisco? Já ouviu falar essa palavra? Não. Governo, tá? Então, quando se fala o fisco, é o governo, demonstrar ao governo o cumprimento da legislação. É aquele controle que vocês fazem da empresa, compra, venda. Por quê? Porque tem muita empresa, pessoal, que compra um produto e vende por meia nota. Por quê? Justamente para pagar menos imposto. Tem essa questão, tá? Principalmente as grandes empresas de lucro real. Simples Nacional não, já se paga um valor lá X, então não tem essa questão. Fornecer dados para tomadas de decisão é o que a gente já falou também, tá? Então, pessoal, é fundamental e sem dúvida a gente falar sobre essa questão das funções gerais da contabilidade é fornecer elementos para uma correta gestão, tá? Que vai permitir uma tomada ali de decisão mais eficaz, tá? Lembrando, pessoal, a diferença, eficiência é fazer bem feito e eficácia é fazer o que tem que ser feito da forma possível e no momento certo. É uma frase aí de Fabretti, tá? Então é importante a gente verificar isso. Dentro da contabilidade, pessoal, nós temos dois aspectos que vocês vão entender agora, qualitativo e quantitativo, tá? Então, o que seria o qualitativo? Qualitativo nada mais é aquele nome da conta, vocês vão ver posteriormente, veículos, caixa, banco, tá? É o chamado aspecto qualitativo, tá? Então, basicamente, a história da contabilidade, como a gente fala, ela está ligada ao controle do patrimônio. Então, a gente tem que ter um nome, tem que ter um valor. Quantitativo é quantidade. Aí vem aquela questão, tá? Então, na contabilidade, qualquer registro só pode ser feito se respeitar esses dois aspectos, pessoal. Qualitativo e quantitativo. É importante. Primeiro, qualitativo a gente pode dizer que é o nome que vai qualificar o patrimônio, né? Deve ser claro ou bastante para identificar que está registrado neste nome, tá? Quanto mais simples e claro for o nome dado aos elementos, melhor vai ser para identificar o que está sendo registrado. Um exemplo está aqui, ó. Então, esse aqui é o aspecto qualitativo, ó. Veículos, mercadorias para revenda, caixa, banco, fornecedor, entre outros. Então, o banco é o caixa, que é o dinheiro que está em poder da empresa ali, né? O banco é o saldo no banco. Cliente é quem compra da minha empresa. Então, pessoal, se vocês verem lá duplicatas a receber ou clientes, é a mesma coisa, tá? No meu tempo, quando eu estudei, eu me formei em 2007 na Unemat. Então, a gente tratava muito duplicados a receber. Quando eu vendia algo do meu comércio, a prazo para alguém me pagar depois. Então, eu registrava como duplicados a receber. Hoje já é clientes, tá? Mas pode ser que algum balanço, alguma coisa, não está errado, mas só mudou essa questão do conceito. Cliente é a mesma coisa que duplicata a receber, tá? Fornecedor é aquele que vende para a minha empresa.
Quando eu falo fornecedor, pessoal, é aquele fornecedor que vende produtos para mim revender, tá? Fora isso, aí é duplicatas a pagar, tá? Então, quando eu falo fornecedor, nada mais é do que a compra de mercadoria. Eu comprei a prazo, vou registrar como crédito fornecedor, tá? E aí tem muitos outros. Já no aspecto quantitativo, seria quantidade. Então, na verdade, seria o quê? O qualitativo junto com o quantitativo. Está aqui, ó, veículo 20 mil, caixa 110 mil e assim por diante. E a união dos dois? A gente trata como conta, tá? Então, é um nome técnico utilizado para registrar esses elementos que a gente leva em consideração tanto o qualitativo como o quantitativo. Qualitativo e quantitativo, tá? Então, nesse caso aí, é que se formos movimentar um elemento, faremos um registro nesse endereço. Então, é necessário ter o nome da conta, tá? Que recebe aí o nome da conta alterando o saldo. Então, tá aqui, ó. Se repete do outro, né? Do quantitativo que veio junto. Mais caixa, 12 mil, veículos, 42 mil, banco, 5.220 e assim por diante, tá? Então, isso aqui, pessoal, basicamente é o conteúdo que a gente tinha para passar para vocês hoje, tá? Então, só para vocês terem ideia, isso aqui daqui a pouquinho eu já vou postar lá no portal Siga, tá? Como eu falei para vocês, hoje não deu tempo da gente, teve até outro conteúdo, uma atividade para os alunos, eu acabei não passando, não deu tempo por causa do problema no notebook. Mas assim, quero definir com vocês aqui, que estão presentes, né? Vocês estão em 6, deixa eu ver aqui, 6. Então, vocês são a maioria, porque, se não me engano, nós temos mais 3 alunos que não estão presentes. Mas o que vocês definirem agora, está definido, a gente não muda. Vocês querem entregar amanhã, pessoal, essa atividade, ou ainda hoje? Como que fica? Eu acho legal deixar para amanhã, né, professor? Para amanhã? Porque daí, às vezes, vai que não entende alguma coisa, aí vai pesquisar e acaba dando tempo e não consegue entregar. Ela vale nota, professor? Desculpa. Sim, vale 0,9 a 1 ponto, tá? Porque são então, somatórios de todas. eu não sei como é que tá funcionando agora, mas semestre passado parece que não podia ter que entregar no mesmo dia, né? Eu não sei como é que se mudou alguma coisa do semestre passado para agora. No caso, o que acontece? Como eu disponibilizo 2 horas agora, é como se fosse presencial para vocês fazerem e me entregarem, como se estivessem em aula, certo? Só que eu não deixava, eu deixava para o outro dia, porque a minha aula era na quinta e agora caiu no sábado, né? Então, e o domingo, pessoal, ele não é letivo, né? Esse que é o problema, da gente deixar, se não tiver nenhum problema, tá? É duro que vocês... Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar vocês entregar até segunda, tá? Para vocês não ficarem na correria aí do domingo, vai curtir a família, vai se divertir um pouco, e aí eu vou deixar para segunda-feira até... Vou colocar aqui até as 11 horas da noite, porque eu sei que vocês alguns trabalham aí o dia todo, e aí sempre eu deixo esse horário, até as 11 horas, tá? Fechou, professor. Porque assim, pessoal, o intuito dessa disciplina é vocês fazerem. Eu sei que na turma passada eu tive matriculado, acho que uns 28, só 25 participavam, tá? Todos passaram, acho que só reprovou quem desistiu mesmo. Acho que foi o caso da Maria, né, Maria? Eu acho que foi o que desistiu, mas... porque teve um mês que eu fiquei trabalhando até 8 horas da noite. Às vezes eu ligava no trabalho, mas não conseguia acompanhar. Então, e basicamente todos passaram. Então, assim, era no outro dia que entregava. Nesse caso, eu vou deixar vocês entregar, então, toda segunda-feira até as 23 horas para não ter reclamação. Então, aí já melhora para os demais também que não vieram. E, assim, vocês podem estar tirando dúvida. Lembrando, pessoal, que na parte da tarde, né, na parte da manhã, é bom que segunda é véspera de feriado, né? Então, todo mundo tá... Quem trabalha no órgão público ou dependendo da empresa não trabalha, né? Mas a empresa privada eu acho que trabalha até segunda, né? Só libera na terça. Vocês podem até tirar dúvida. Às vezes eu demoro um pouco a responder, principalmente na parte da tarde, porque eu faço mestrado. Então, às vezes eu estou em aula. Então, às vezes minha aula começa 1 hora e vai até 5, tá? Então, pode acontecer da gente demorar um pouco. Se tem um intervalo, eu tenho um tempinho, eu respondo. Mas, assim, quanto antes vocês fizerem, tá? Aí vão fazer o seguinte, pessoal. Para não ter aí problema nenhum de amanhã, né? Vocês fazerem, e às vezes eu não estou em casa, ou não estou com o celular. Se vocês
quiserem fazer hoje, começar a fazer hoje, começar a fazer segunda, aí segunda é mais certo a gente responder, tá? Porque domingão, às vezes, a gente fica mais para a família. Então, por isso que eu não vou deixar a atividade para domingo, vocês vão ter até segunda. Mas aí, se alguém perguntar, pode ser que eu responda só segunda-feira, tá bom? Mas é uma atividade de conceitos. Vocês vão ver lá, a gente vai fazer umas perguntas, é uma pesquisa. Então, provavelmente esse conteúdo, ele vai ser da internet. Não sei bem certo. Eu vou ver agora a atividade que eu fiz, porque essa atividade é do semestre passado também. Então, algumas coisas eu mudo, outras eu deixo. Mas, se não me engano, é algumas perguntas, tá? Sobre contabilidade. Só para vocês colocar o conceito ali, básico. Não precisa escrever muito, mas também não escreva o mínimo, né? Que precisa ali. Mas só para vocês entenderem, para a gente, na próxima aula, tirar um pouco mais de dúvida que porventura tiver, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Todas as atividades, então, a gente deixa para segunda-feira até às 11 horas da noite vocês entregarem, ok? Pessoal, deixa eu só aproveitar aqui, deixa eu abrir a atividade aqui, qualquer coisa eu já mostro para vocês o que seria isso. Se alguém quiser começar agora, porque a nossa aula, hoje a gente já vai encerrar ela, tá? Às vezes a gente não chega até 9 horas, não. Hoje é 2 conteúdos pequenos, então só para ir sabadão, né, não ser tão cansativo assim. Deixa eu ver aqui a atividade primeira aqui, qual que é, que daí eu já... Deixa eu ver aqui. Atividade. É que eu coloco por data, então às vezes ela iniciou a aula dia... Se não me engano, foi em maio. Não, 6 de... Vamos ver, acho que essa aqui é a primeira. Deixa eu ver aqui que eu já mostro para vocês do que vai ser essa atividade. E aí, se alguém quiser começar agora, a gente libera agora também essa atividade, tá? A partir das 8h30, quem sabe. Falta 11 minutos ainda para as 8h30, mas até eu carregar aqui pode ser que demore um pouquinho, mas aí eu libero 8h30, quem quiser baixar e ir fazendo, já entregar hoje, ou entregar segunda, fica à vontade, tá? Vai valer de 0 a 9 a 1 ponto mais ou menos ali, porque eu tenho que fazer um somatório. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Hoje é dia 4. Deixa eu ver aqui. Aí fica mais fácil vocês compreenderem aí a questão da atividade. Deixa eu só compartilhar aqui. É o que vocês vão... Beleza. Tem um aí que quer jantar, né? Tá certo, comer um churrasquinho, né? Vamos lá, então. Deixa eu só compartilhar o que é a atividade aqui para vocês. Pessoal, essa aqui eu acredito que todo mundo já está vendo aí. Então, eu já fiz aqui. É uma atividade. Então, deixa eu ver aqui. São 10 questões, tá? E a partir daí a gente já começa vocês vão pesquisar e depois a gente vai explicar um pouco mais. Fique tranquilo, isso aqui eu vou explicar um por um para vocês. Então, vocês vão fazer essas questões. Eu até vou deixar livre para vocês pesquisarem na internet, tá? Eu não sei se vai dar tempo de eu postar todo o material que eu tenho aqui, tá? Mas eu vou pedir que vocês pesquisem na internet. Então, vocês vão ver várias bibliografias aí, falando sobre fatos e atos administrativos. Como eu falei, leia, interprete, tá? Acho que foi em 2019, pessoal. Eu tive só 4 alunos numa disciplina presencial. Eu esqueci agora o nome, não sei se era o Rodrigo, tem um Rodrigo, esqueci os demais, tinha a Luzia, agora esqueci, tinha 4 alunos. 2 alunos desses 4, pessoal, ficou com média 10 comigo, entendeu? Então, se dedicou mesmo, tá? No presencial, fazer atividades, era uma coisa bem basicona para aprender, e justamente hoje ele trabalha com essa questão de consultoria, né? Trabalha de SEO, não sei se ele já se formou, foi em 2019. Está trabalhando com essa parte aí de contabilidade, então ele pegou bem. Então, o que eu peço para vocês? Façam a leitura, coloque, tá? São poucas coisas, mas começar a entender. Se surgir alguma dúvida aí no decorrer, vocês podem me perguntar, mas são só questões de conceitos, tá? O que é o ativo circulando? Nós vamos chegar lá, mas a gente já passa algumas coisas antecipadas para vocês. O que é uma depreciação, amortização, exaustão? O que é o passivo?
como que é a classificação do passivo circulante, não circulante, e também o patrimônio líquido. Então, só para vocês terem ideia, hoje eu falei do patrimônio, mas nós temos o patrimônio líquido também, tá? Então, existe essa questão da diferença. O que é um patrimônio, o que é um patrimônio líquido? Aqui, se não me engano, eu só peço patrimônio líquido, tá? E citar exemplo. Então, faça um trabalho bem organizado, faça uma leitura prévia, vocês vão ter um tempo aí, como eu vou deixar para segunda-feira, faça e posta no portal Siga. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Então, eu encerrando a nossa aula daqui a pouquinho, eu já posto lá a atividade. Quem quiser ir já ir fazendo, faz, tá? Faz tranquilamente, vocês vão ter até segunda-feira para fazer. Faz e me entrega, tá ok? Dúvidas? Perguntas? Fica à vontade aí. Acho que não, professor. Não? Por agora não. Então vai ser uma matéria bem de boa, pessoal, tá? Não se preocupe com essa questão, a gente, como eu falei para você, a gente não vai prolongar muito tempo, porque eu não sei se no semestre passado vocês tinham aula no sábado, o professor ia até 11 horas ou não? Não. Não, ele ia até que horário? 9 horas também? 10 horas? Era 1h30 de aula só. Todos os professores que eu tive foi 1h30 de aula. Isso. A previsão é essa, porque é muito cansativo, e o sábado também, né, pessoal? Às vezes tem gente que vai sair ainda, vai se divertir, então não tem o porquê segurar o aluno, né? Às vezes o aluno só tá ali entra na sala, fecha o microfone, o vídeo, vai festar. O semestre passado, só para vocês terem ideia, tinha 2 alunos que eu acabava a aula e ele estava lá. E aí eu estava ajustando aqui, colocando material, demorei 40 minutos e o aluno estava lá. Será que ele estava assistindo? Não, né? E aí depois ele reclamava das coisas. Ah, professor, que isso, né? O que é para fazer? E aí uma vez, voltando à aula, eu falei, pessoal, quando acabar a aula, pelo menos vocês saem da sala, né? 40 minutos, pessoal, eles não saíram. Então, basicamente, eles não estavam lá, só para ter presença. Já aconteceu de eu dormir numa EAD e me ligarem para mim desligar a chamada. Pois é. Mas assim, a gente sabe que às vezes a gente dorme algum momento ou outro, mas era todas as aulas, aí eu tive que falar, né? Mas, como a gente sempre fala, não vai ser cobrada a questão da presença, vocês estarem online, isso aí a gente não vai cobrar. Por que eu falo isso? Para não segurar, amarrar o aluno, ele vem porque ele quer aprender, ele quer conhecimento. Então, a gente não vai ter a lista de presença, então a gente vai cobrar atividade, avaliação, mas é importante que o aluno venha. É claro que a gente sempre fala, né? Sabadão não é momento de festar, apesar que o jovem hoje em dia, em geral, pessoal, você passa ali principalmente perto da FACIP, naquela Avenida Bruno Martins, vocês podem ir lá que tá lotado, tá? Esses dias eu passei lá, o pessoal não tá nem aí pro Covid, né? Alguns nem tinham tomado vacina, não se preocupa com isso. Não é o momento ainda de se divertir, né? É o momento de vocês ficar com a família. Eu acho que a família pode estar, né? Com a família, dependendo ali um amigo ou outro, mas muita aglomeração é bom a gente se cuidar, né? Então, basicamente seria isso, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo postar também essa aula. Se eu não conseguir, eu posto amanhã, porque professor em época de pandemia aí, a gente não para, a gente trabalha aos domingos às vezes até meio-dia, mas eu tô tirando esse costume, porque senão tem professor entrando até em depressão, né? Eu tenho um professor que se afastou, tá passando aí por psicólogo, justamente por essa correria aí, né? Preocupação, é coisa demais, né? Então, a gente tem que ter esse compromisso com os alunos, mas tem que ser equilibrado também. Então, se cuidem, pessoal, tá? Se cuide. Se for aí para os barzinhos aí, use máscara, álcool em gel, porque a gente sabe que tem um ou outro que vai, né? Mas tem aí o juízo de não sair por enquanto, né? Futuramente a gente vai ter um pouco mais de liberdade aí e não vai ter muito essas questões. A gente sabe que em Sinop está diminuindo bastante aí, não só aqui, Mato Grosso, Brasil, né? Em alguns estados aumenta, diminui, mas é bom a gente se cuidar, tá ok? Pessoal, então, muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí no WhatsApp. Se eu demorar responder, tá? Se alguém aí tiver resposta, pode responder por mim, depois eu respondo. É assim a vida de professor, tá bom? O Thomas, lá no Siga, Thomas, tem o link lá, tá? Se alguém puder passar aí pro Thomas aí, o link para ele entrar, tá? Eu vejo lá então. Isso, eu postei lá também, mas aí você no caso não conseguir e tiver o telefone de algum colega aí, ele me informa que eu passo o link,
tá ok? Beleza. Pessoal, então, muito obrigado, bom final de semana, se cuidem, tá? E aí, qualquer dúvida, daqui a pouquinho eu já posto a atividade, eu já vou, encerrando a aula aqui, eu já vou postar a atividade de vocês e vou ver se eu posto aquele livro também que eu falei que a gente vai utilizar muito aqui. Mas essa pesquisa vai ser da internet, tá? Eu acredito que lá não vai ter muito não, beleza? Abraço, fique com Deus e até mais.